Estamos de volta à CNN 360 nesta tarde de segunda-feira. Você bem informado aqui na CNN, tudo ao vivo até às 6h30. Estamos juntos então falando agora sobre a pandemia do novo coronavírus no Brasil. O país já tem mais de 11 mil mortes pela doença e mais de 162 mil casos confirmados. E para debater as medidas tomadas contra a Covid-19, a gente conversa agora com o governador da Paraíba, João Azevedo. Governador, uma boa tarde. Nos escuta bem, governador? Sim, escuto bem. Boa tarde a vocês e a todos que nos assistem neste momento. E também conversamos com o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande. Boa tarde, governador. Boa tarde, Carol. Boa tarde, Reinaldo. Boa tarde, João, nosso governador da Paraíba e a quem está nos acompanhando. Então vamos começar com os números. O último balanço do Ministério da Saúde indica que o Espírito Santo tem 181 mortos pela Covid-19 e quase 4.600 casos confirmados. O estado da Paraíba tem 135 mortes e mais de 2.300 casos confirmados. Se esses números já foram atualizados, vocês já podem passar para a gente, por favor. A gente trouxe aqui os últimos dados do Ministério da Saúde. A pergunta inicial é: quais as medidas que estão sendo tomadas nos estados no combate à pandemia? Eu começo com o governador da Paraíba. Mais uma vez, boa tarde, obrigado pela presença aqui na CNN. Boa tarde. É importante entender que desde março, dia 13 de março, que o estado da Paraíba vem implementando medidas, desde decreto de emergência e criando as condições para promover o isolamento social como única ferramenta que nós dispomos nesse momento para enfrentar essa pandemia. Implantamos hospitais aqui de campanha, ampliamos o número de leitos de UTI, montamos um plano de contingenciamento e estamos, na medida do possível, fazendo com que esse plano seja implementado. Inclusive diante de todas as dificuldades que nós enfrentamos hoje, que é exatamente a falta de uma coordenação nacional para ajudar estados e municípios na aquisição de insumos, de equipamentos, a falta de um discurso único de unificação nesse momento para a gente enfrentar essa pandemia. Isso tem levado aos estados e municípios mais uma dificuldade. Além da crise sanitária, nós temos um problema muito sério, que é exatamente essa relação que estados e municípios têm com o próprio Ministério da Saúde. Mas estamos implementando todas essas medidas e já temos cerca de 70% do nosso plano de contingência implementado. O restante dependendo, claro, de aquisições aí de insumos e equipamentos que foram prometidos, inclusive, pelo Ministério da Saúde, mas que não chegaram ou chegaram de forma muito incipiente ainda nos estados. Nós ouvimos o governador da Paraíba, João Azevedo. Vamos conversar agora com o governador Renato Casagrande, do Espírito Santo. A situação neste momento, governador. Boa tarde. Boa tarde. Nós, já daqui a pouquinho, nosso painel registrará mais casos, quase 200 casos de Covid e, infelizmente, neste dia de hoje, 15 mortes aqui no estado. Então, junto a esse número de 181 que você disse, pode colocar 15 mortos nessas últimas 24 horas. Também aqui, desde março também, da mesma forma como o governador da Paraíba, João Azevedo, falou, nós tomamos medidas de restrições ao comércio, de suspensão das salas de aula, de não realização de eventos, de não realização de aglomerações. Abrimos até agora, nesse tempo, 398 leitos de UTI a mais, só para atendimento à Covid. E tomamos medidas também de sensibilização da sociedade. Hoje começamos um trabalho forte de fiscalização aqui nas ruas da Grande Vitória, em especial na região metropolitana. E fizemos um mapeamento de risco de cada município. Tem município com risco baixo, tem município com risco moderado, município com risco alto e município com risco extremo.
e com base nesse mapeamento de risco, de acordo com a incidência do Covid, casos confirmados de Covid e número de leitos de UTI no estado, a gente permite mais ou menos atividades econômicas. Isso tem permitido que a gente tenha um plano de convivência com a pandemia para ver se a gente vai protegendo vidas e ao mesmo tempo permitindo que um local ou outro a gente tenha um pouco mais de atividade econômica. Então isso tem permitido a gente ir fazendo uma gestão. Como o plano ele é também dinâmico, do mesmo jeito que a gente pode liberar alguma atividade econômica, a gente pode recuar dessa liberdade de alguma atividade econômica de acordo com o número de UTI disponível aqui para nós. Então, na área de saúde, são medidas como essa e também nós estamos tomando medidas de apoio ao setor empresarial e às comunidades mais vulneráveis, com complementação das ações feitas pelo governo federal. Acho que essas são medidas mais urgentes que a gente tem desenvolvido aqui, mas infelizmente, como o governador João disse, nós ressentimos da ausência de uma coordenação nacional, porque isso poderia colaborar e ajudar se todos nós estivéssemos discutindo e avançando e discursando e passando a mesma mensagem para o Brasil todo. Bem, governador Casagrande, o senhor foi o último a falar, então o próximo questionamento começa com o senhor, com relação a essa reabertura gradual do comércio que já acontece a partir de hoje no Espírito Santo, como inclusive o senhor citou aí na sua primeira fala. A minha pergunta é hora de flexibilizar? Como é que o governo chegou a essa conclusão dessa reabertura gradual do comércio no Espírito Santo? Nós chegamos com base no número de leitos disponível. Nós temos um pouco mais de 60% de ocupação de leitos de UTI, com previsão de mais abertura nos próximos dias de leitos de UTI. E nós estamos fazendo uma compensação. Nós queremos debater com a sociedade capixaba de que o isolamento social não pode ser um compromisso apenas do comércio. Então, nós aqui dividimos o comércio em dois setores. Um setor abre num dia e outro setor abre no outro dia. Então, um movimento alternado e gradual. Shoppings estão fechados e tomamos uma decisão de que todo setor, toda a área, todo serviço administrativo do setor de serviço, da indústria e do comércio tem que ser feito em home office. E também os serviços não essenciais da administração pública em todos os níveis também ser feito em home office. Fechamento de bares, de restaurantes no final de semana e medidas que possam reduzir, como o compromisso e o acordo com os municípios para que as luzes das praias sejam apagadas, para que a gente possa reduzir a interação através do lazer, para que todos deem a sua dose de responsabilidade e de compromisso e que isso permita, então, que a gente mantenha ou aumente o isolamento social, mas com a responsabilidade de todos e não somente da atividade comercial. Governador João Azevedo, da Paraíba, o que a gente vê no seu estado é o contrário. O decreto hoje proibindo o funcionamento de feiras livres, acesso de pessoas a praças públicas. Na sua avaliação, governador, quando será o momento para flexibilizar as regras de isolamento no seu estado? Eu tenho uma leitura de que só será possível flexibilizar quando nós tivermos, primeiro, havendo uma diminuição constante de casos a cada dia. Quando nós tivermos atingido o patamar máximo de contaminação, quando nós tivermos um score de isolamento que justifique isso, quando nós tivermos um número de leitos que ofereça essa garantia, principalmente de UTI. Porque quando se faz a análise pura e simplesmente do número de leitos ocupados ou não, quando você pega no estado como um todo, nós temos, por exemplo, 55% só dos leitos ocupados. Mas quando você faz a estratificação para leitos de UTI, esse valor já sobe para 67%, 68%. Quando você estratifica mais uma vez para a região metropolitana, onde você tem mais um índice, já passa de 70%. E quando você verifica que os leitos infantis e os leitos para gestantes são menos usados, você atinge praticamente 80% dos leitos de UTI ocupados. Então, acho que as três condições básicas para que a gente possa fazer flexibilização são exatamente essas: diminuição do número de casos, você tem um score de isolamento em que a população entenda ser importante permanecer em casa, e hoje os níveis estão cada vez mais baixos.
Atingimos um pico em 22 de março de cerca de 69%, entretanto, hoje não passa um pouco de 40%. E nós não temos hoje ainda o plano de contingência todo formalizado, volto a dizer, por conta de algumas unidades de terapia intensiva que não foram possíveis ser instaladas por falta de equipamento. Então, há necessidade de se ter uma visão muito mais clara, muito mais consistente. Nós estamos subindo uma ladeira. Nós estamos subindo realmente uma ladeira. Quando nós estivermos descendo essa ladeira, eu acho que poderemos flexibilizar. Aqui na Paraíba, vários setores da economia continuam funcionando. As indústrias continuam funcionando. Evidentemente que toda a área de abastecimento continua funcionando, supermercado, farmácias, padarias. Nós temos flexibilizado já desde o primeiro decreto algumas áreas da economia. O transporte de carga em todo o estado, restaurantes da região metropolitana só funcionam por delivery. Enfim, há um fechamento do comércio aqui, o transporte urbano daqui da capital está sem funcionar e mesmo assim, ainda existe um score muito baixo de isolamento social. Está faltando ainda, com certeza, um pouco de consciência coletiva de que para essa doença, Covid-19, em que você não tem vacina, que você não tem nenhum tratamento, você não tem remédio definido claramente, o melhor remédio é o isolamento. E só através do isolamento e o uso de máscaras em todos os locais públicos é que nós vamos conseguir fazer esse achatamento de curva e permitir que o sistema de saúde não entre em colapso. Diferentemente disso, ele pode colapsar a qualquer momento. Governadores, qual a visão de vocês sobre essas três correntes que nós temos hoje em nosso país? Tem uma corrente que é defendida pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, que é a retomada da atividade econômica. Tem uma segunda corrente que é desse isolamento que muitos estados estão vivendo neste momento. E tem essa terceira corrente que começa a ganhar força, que é o lockdown sendo adotado em algumas cidades e alguns governos de estado pensando nisso também. Qual corrente vocês entendem que neste momento seria ideal para melhorar o combate ao coronavírus? Começo com o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande. Olha, eu acho que não tem nenhum governador que esteja numa posição diferente de pregar o isolamento social, o distanciamento social, o uso de máscaras. Acho que todos estão cientes dessa necessidade. E nosso trabalho aqui, nosso plano de comunicação, nossa forte articulação com os municípios da região metropolitana em especial, para que a gente faça fiscalização, é na defesa do isolamento social e do distanciamento social, do uso obrigatório de máscaras no estado todo. E sabendo que essa é uma pandemia, como disse o governador João, de longo prazo, nós não temos vacina, ela poderá vir em ondas. Vocês estão vendo que alguns locais que flexibilizaram, fecharam mais radicalmente, flexibilizaram, começa a ter novamente contágio da doença. Então nós temos que todos concordam, né, com essa tese de que é preciso a gente controlar a velocidade do contágio. Não vamos impedir o contágio, mas controlar a velocidade do contágio para que a gente abra mais estrutura hospitalar para atender o fluxo de demandas no setor hospitalar. E é isso que nós fizemos aqui. Nós, desde o início, nós fizemos um forte investimento em unidade hospitalar, em leitos de UTI, que é a maior dificuldade. Abrimos, então, 398 leitos de UTI até agora. Vamos abrir mais 300 leitos até o final deste mês para a gente sustentar esse atendimento. Mas para isso precisa ter um isolamento. O que a gente está tentando dizer aqui para a sociedade é que o isolamento é responsabilidade de todos, não é só responsabilidade de um setor econômico, é de todo mundo que tem que dar a sua contribuição. Tem gente que prega o comércio fechado, mas não abre mão do seu lazer de praia, não abre mão do seu lazer de final de semana. Então, isso é responsabilidade de todo cidadão capixaba, para que a gente possa dividir essas responsabilidades e manter minimamente uma atividade econômica que não cause prejuízo à vida das pessoas. Ouvimos o governador do Espírito Santo, agora o governador da Paraíba. Qual corrente o senhor acredita ser a que deve ser seguida neste momento, governador? A Paraíba
levou 42 dias para atingir 1.000 casos. Depois, com 8 dias, nós passamos para 2.000 casos. Nas nossas projeções agora, com 4 dias, 5 dias, nós vamos atingir 3.000 casos. E claro que quando você vai aumentando o número de casos, você também vai aumentando o número de óbitos. Então seria uma imprudência de nossa parte imaginar que nesse momento nós pudéssemos flexibilizar alguma coisa. Entretanto, nós sabemos também que o lockdown, nos moldes que foi implantado em vários países da Europa, não funciona no Brasil. Realmente não funciona no Brasil, porque aí seria necessário que nós envolvêssemos todas as forças militares, o Exército estivesse envolvido, a Polícia Militar, enfim, toda uma estrutura que fizesse com que esse lockdown, esse bloqueio total das pessoas pudesse ser possível. E nós sabemos que, em função das posições por parte da Presidência da República, por parte de alguns que defendem que deve ser aberto ou flexibilizado parte da economia, isso não vai ser possível. Eu defendo é que a gente tenha um isolamento social cada vez mais rígido se houver necessidade. No caso da Paraíba, se essas 3 condições que eu citei anteriormente, aumento de caso, diminuição do score de isolamento e o número de leitos de UTI for reduzindo, nós vamos endurecer. Não tem jeito. É a única forma de enfrentarmos isso com coragem que é preciso ter nesse momento. Governador João Azevedo, governador da Paraíba, o último a se posicionar nessa questão. Então, eu faço o próximo questionamento começando com o senhor, a respeito da assistência do governo federal. Você já mencionou aqui algumas críticas ao governo federal, mas eu gostaria de detalhar com o senhor como é que o senhor avalia, então, essa conversa com o governo federal e também como o governo do estado está se articulando junto a municípios. É importante entender que, quer queira, quer não, na mudança da equipe do Ministério, houve e criou-se aí um espaço, um vácuo, houve uma solução de continuidade. Durante esse período, a logística que estava sendo implementada, principalmente para a aquisição de equipamentos, foi suspensa e implantada uma nova filosofia. Hoje o Brasil não tem respiradores ou ventiladores pulmonar chegando da China, nem tem fabricação nacional. Fabrica 180 por semana. Isso não representa absolutamente nada em função da demanda de todos os estados. Faltou, volto a dizer, um discurso único que unificasse o país. Faltou um discurso que traga esperança para o nosso povo. Faltou um discurso de liderança. Essa é uma questão que precisa ser colocada claramente. Os estados estão à mercê da sua própria sorte, buscando fazer aquisição de equipamentos, sob, inclusive, com uma dificuldade muito grande, com um aproveitamento por parte do mercado, explorando, subindo, elevando o preço de equipamento. É isso que nós estamos vivendo no Brasil. E faltou, volto a dizer, um discurso único, faltou, e a gente percebe nitidamente que há um desencontro entre a fala de autoridades no governo federal. É preciso que esse discurso seja unificado. O próprio ministro da Saúde, ao visitar Manaus, saiu com a mudança, eu acho que no conceito que ele tinha com relação ao que precisaria ser feito em termos de afastamento social, já que o próprio ministro hoje fala em lockdown para algumas regiões. Então, é uma dificuldade muito grande e eu espero que realmente nós encontremos uma saída para essa crise sanitária. Porque não bastasse a crise sanitária, nós temos uma crise política, uma crise de falta de liderança para conduzir todo esse processo. Seguimos agora, então, com o senhor, governador Casagrande, governador do Espírito Santo. Como está esse diálogo, então, com o governo federal e também o diálogo do governo estadual, governo do Espírito Santo, com os municípios? Olha, nós temos aqui uma ação muito forte com os municípios, na região metropolitana e também nos demais municípios, na definição dos grupos de risco, na hora que o município ele é enquadrado num risco alto e que tem que tomar medidas de restrições do funcionamento do comércio, com a compreensão desses municípios, tem um trabalho aqui bem articulado nosso com os municípios. Agora, o que nós mais ressentimos, como eu disse aqui no início da nossa entrevista,
do governo federal, a ausência do governo federal, é a falta de coordenação política e a falta de alinhamento de discurso. É muito difícil nós todos estarmos pregando o isolamento social, o distanciamento social, medidas para conter e reduzir a velocidade do contágio, e você ter o presidente da República todos os dias, praticamente, especialmente nos finais de semana, dando demonstrações claras de que não leva em consideração o distanciamento e nem o isolamento, e que isso não é importante. Então, isso confunde a cabeça dos brasileiros, prejudica e atrapalha o nosso trabalho. Então, a maior dificuldade é essa. Digo até que o apoio que o governo federal está predisposto a fazer com os estados tem relevância. Sim, nós já recebemos aqui no estado 55 milhões de reais para a área de saúde, o Congresso Nacional aprovou essas matérias, eu acho que o governo vai sancionar essas matérias de repasse de recursos. Então, o governo federal, ele, nas medidas que ele está aceitando, que o Congresso está tomando, elas são relevantes e importantes, mas o que nós de fato ressentimos é de uma coordenação, de um discurso único que pudesse unificar a nação em torno desse tema. E o que a gente assistiu mais uma vez foi um enfrentamento. O presidente da República sempre opta pelo enfrentamento, só que este enfrentamento dessa vez é um enfrentamento que tira a vida de brasileiros. Então, politizar um risco à vida dos brasileiros é um equívoco muito grande. E hoje você tem em cada estado gente que, por questões ideológicas e políticas, defende uma liberdade geral de todas as atividades, sem você pregar o isolamento e o distanciamento social. Então, acho que esta divergência política, esse enfrentamento político é o que mais tem causado problema e mais tem causado dificuldade para os nossos trabalhos nos estados. Muito bem. Governador Renato Casagrande, obrigado por conversar com a gente aqui na CNN e tenha uma ótima tarde. Muito obrigado a vocês. Eu agradeço, então, o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, e quero agradecer também o governador da Paraíba, João Azevedo, que conversou com a gente nessa tarde de segunda-feira. Governador, boa tarde e obrigado. Boa tarde a todos e muito obrigado pelo espaço.